6 horas em ponto. Canta o galo para mais um bom dia. Obrigado, meu Deus, pela dádiva da vida. Minha Bahia, dê licença, tô entrando. Que Papai do Céu abençoe sua casa, sua família. Jogue duro no volume do seu televisor. Seu Aratu 24 horas já está no ar. Aqui é um programa do povo baiano, viu? Você tem vez e voz aqui nesse programa, acredite nisso. Bora! Corre para esse abraço, ó, forte e caloroso na minha Bahia, porque hoje é quarta-feira, 15 de outubro de 2025 e o seu noticiário já está no ar. Canta, galinho, canta! Isso! Desperta a nossa Bahia de ponta a ponta. Você que é de Salvador, você que é da região metropolitana, você que é do interior, um abraço forte para você que está aí, então, nos assistindo agora na manhã de hoje, aqui no canal 4.1. Já quero pedir a sua participação no nosso Zap Zap, o telefone está na tela, o telefone é o 999860003, eu falei 999860003, é a nossa central do Galinho. Você também pode nos seguir no @TV Aratu, é o Instagram oficial da nossa emissora. Bora, Zé Mário! Aqui, ó, enquadramento diferenciado, é dele, do nosso Zé Mário, direto da câmera 3, aqui dos estúdios da TV Aratu, na Federação Salvador, Bahia. Quero pedir também para que você dê essa moral aí pro pernambucano mais baiano, sou eu mesmo, Alex Silvestre. Segue a gente no @AlexSilvestreTV. Abraço especial para você que está nos acompanhando agora, nesse exato momento, no nosso canal do YouTube. Ô, Silvestre, não sabia que tinha YouTube, não. Vocês passam no YouTube também? É isso aí, Zefinha. A gente passa no YouTube e você pode acompanhar, então, o nosso noticiário colocando lá @TV Aratu Oficial. Então, já quero pedir para que você compartilhe, deixe seu comentário aqui na live e participe do nosso programa, tá bom? Ao longo da edição de hoje. Falando em edição de hoje, vamos então aos destaques da edição de hoje. Quase 10 dias após desaparecimento, os corpos das jovens Carol, Letícia e Rafaela foram encontrados nas proximidades de um rio no município de Anguera, gente. A mãe de uma das vítimas lamenta a morte da filha. Acompanhe. A gente recebeu a informação, né, que infelizmente foram encontradas as meninas sem vida. E o coração, como eu disse antes, mãe nenhuma merece passar por isso, mãe nenhuma merece passar por isso. O coração está aflito, angustiado, uma mistura de ódio com tudo. O coração meu coração está destruído mesmo, porque só quem é mãe sabe, e eu quero justiça. Atenção para esse outro caso. Um entregador foi agredido na cidade de Lauro de Freitas. De acordo com informações, o profissional se envolveu em uma confusão aí, gente, com um cliente ou com uma cliente. E o marido dela teria aí aplicado um soco no rosto desse profissional. Hoje, inclusive, tinha protesto previsto aí para a data de hoje, tá? Dia 15 de outubro de 2025. Essas imagens aí foram registradas ontem, ó. Já eu vou trazer aqui informações para você em relação a esse caso. Agora vem para cá. Dani Mazei, bom dia, seu destaque. Isso, Alex, a gente volta a falar deste caso que chamou muito a atenção, né, da delegada que foi sequestrada, teve o carro roubado, assim como o aparelho celular e a arma de fogo no dia 9 de setembro deste ano. No mês passado, a gente tem imagens do sequestro, do momento em que a delegada para o carro dela, em seguida vem uma outra caminhonete em que os criminosos estavam. Eles perceberam que a delegada tinha parado o carro, deram a volta, voltaram e abordaram então a vítima. Muito bem, a polícia investiga um feminicídio na cidade de Alagoinhas. Lúcia de Jesus Santos, de 33 anos, foi morta pelo ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. Lara Linhares, bom dia. Isso mesmo, nossa equipe de reportagem veio até Alagoinhas conhecer a história de Lúcia de Jesus Santos. Lúcia tinha 33 anos de idade, teve um relacionamento por cerca de 6 a 8 anos com o Birajara. Ela tinha se separado dele, mas ele não aceitava o fim do relacionamento. Lúcia foi assassinada dentro de casa, dentro dessa casa aqui. Ela estava dormindo no momento em que recebeu 5 golpes de faca. Ainda tem manchas de sangue aqui na entrada da casa, pelo chão. Eu vou conversar agora com o irmão de Lúcia. Tudo que vocês pedem agora é por justiça. Justiça. Pedimos por justiça para que Lúcia não venha a ser simplesmente mais um número na estatística de feminicídio.
Então queremos e acreditamos na justiça aqui da terra ainda, mas a primeira justiça que nós cremos e acreditamos é a justiça divina. Ela não vai falhar. Ok, Lara, 6h05 e tem mais, viu? O Ministério Público da Bahia cobra da Polícia Militar o uso de quase 1.300 câmeras corporais. Menos de 8% dos equipamentos foram utilizados ou seriam utilizados aí por parte da população. Assunto para o nosso papo de política, que a gente também vai ver ao longo da nossa coluna com João Tran. Aliás, João Tran, muito bom dia para você. Pois é, Alex, esse assunto é sério, é urgente, deve ter destaque nas eleições de 2026. E ainda, nós vamos falar mais sobre a tarifa zero. O prefeito Bruno Reis disse que não há possibilidade disso acontecer sem apoio do governo federal. Você vai entender logo mais no nosso Papo de Política. Política, segurança pública, prestação de serviço. Tudo isso e muito mais agora no seu Aratu 24 horas. Começa agora o Aratu 24 horas com Alex Silvestre. Muito bem, 6h06. Estamos falando para toda a Bahia agora do canal 4.1. Essa é a sua TV Aratu SBT. Chega mais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quero te convidar para, nesse exato momento, agora mesmo, tomar um cafezinho todo especial comigo e com meu compadre João Tran, que já está aqui nos estúdios da TV Aratu. João, muito bom dia para você. Enquanto você vai recepcionando o pessoal aí de casa, eu vou servindo a gente aqui, João. Já esquenta o nosso café aí, Alex, porque a vista é linda que a gente começou o nosso dia, mas vamos falar de um assunto que não é tão lindo não, viu? Vamos falar de debate político. Todo mundo quer a famosa tarifa zero, que tem sido comentado no nosso transporte público, mas ninguém quer pagar essa conta, hein? Inclusive, o prefeito Bruno Reis comentou desse assunto, disse que a tarifa zero é um sonho, que sem o governo Lula chegando junto ao governo federal, isso vira apenas discurso eleitoral e não, de fato, um plano de governo. Bruno Reis chegou a comentar isso em um tom mais exaltado, porque ele é muitas vezes questionado sobre a falta de qualidade do nosso transporte público aqui na capital baiana. E, inclusive, ele chegou a fazer as contas junto com os repórteres em coletiva, indicando que o sistema por ano de transporte coletivo dos ônibus aqui em Salvador é mais de R$1 bilhão anuais e que a prefeitura já subsidia 42 centavos por passagem de ônibus, ou seja, a passagem teoricamente seria 42 centavos mais caros para você que pega o transporte público. Só que qual é o grande debate? O governo Lula alçou desde a última semana a ideia de que as prefeituras estudem e também o próprio governo federal estude a possibilidade de colocar essa tarifa zero, ou seja, catracas livres. Alguns estados do nosso país, inclusive São Paulo, o principal estado, já adota esse sistema pelo menos no domingo. É o caso da capital paulista, São Paulo. Só que aqui em Salvador a gente tem o domingo é meia, mas nós não temos, na prática, nenhuma análise sobre a possibilidade da tarifa zero. A gente está se aproximando de um ano eleitoral e essas pautas, né, muito populares, assim, elas tendem a surgir justamente... Estão chovendo essas pautas populares. Elas começam a chover. É uma manobra política? Como é que você analisa, sendo especialista, inclusive, no assunto? De fato, é possível o Brasil, as prefeituras espalhadas pelo nosso Brasil, têm condições de fazer isso que todo mundo sonha, aliás. Ter o desejo de ter a vontade não significa dizer que é possível fazer. E o questionamento que eu faço é, será que é possível? É um caso de se olhar com atenção mesmo, esse discurso que aparece em ano pré-eleitoral, ainda mais quando a gente fala de algo que bate tão perto da população. Claro que a tarifa zero é um sonho, pode ser sim estudado, o governo federal está fazendo isso e se analisar uma possível viabilidade, pelo menos de ajudar a chegar nesse projeto, ou então de ao menos melhorar o transporte público, isso é urgente, o debate como um todo precisa ser feito. Se não chegar no tarifa zero, chegar em algum ponto. Talvez começar falando tarifa zero já mostre um alarde muito grande e muito menos palpável, muito menos fácil de acontecer do que se falar em melhorar o transporte público. Os nossos ônibus não tem nem ar-condicionado, a maioria deles. Sim. Então tem muita coisa para fazer antes de chegar na tarifa zero. Você falou uma coisa muito importante, meu amigo, porque é o seguinte,
Se fala em tarifa zero, é um extremo, né? A gente sair de um serviço onde tem um custo, que é um custo, inclusive, alto para boa parte da população, só que esse custo, esse dinheiro que você tira do seu bolso, você é telespectador, você que é trabalhador, você que é dona de casa, que vai sair, inclusive, já, ou para fazer a feira, ou para ir trabalhar, ou você que vai para a faculdade. Esse dinheiro que você paga toda vez que você roda ali a catraca, esse dinheiro... Você não vê ele ser revertido nem mesmo para as qualidades ou qualidades ali do veículo em que você está utilizando. É quente, balança bastante, conforto zero. E a minha preocupação e o meu questionamento é o seguinte, qual que vai ser a mágica que os políticos, os governadores, os prefeitos, até mesmo o próprio presidente, vão realizar aí para que essa tarifa seja um custo zero? Porque aí fica meio contraditório, porque até aqui eles disseram o seguinte, o que é pago pela passagem não dá conta de bancar o serviço, e agora tem essa questão da tarifa zero. E outra, Alex, aqui em Salvador esse sistema é ainda mais sensível. Se fala em um sistema que não se mantém, que não tem linhas suficientes, enfim, e com constantes subsídios. A gente tem conversado isso aqui no nosso Papo de Política, teve empréstimo aprovado ao sistema complementar, anistia de multas às empresas e esses 42 centavos que é subsidiado por passagem do nosso transporte coletivo não tem uma contrapartida clara. É isso que a oposição fala. Olha, a prefeitura tem dado dinheiro, mas não vê um retorno em melhora nos ônibus, em linhas aumentadas, em mais transporte público. Então, a grande questão é, a prefeitura aqui em Salvador, inegavelmente, ajuda as empresas, mas não tem ajudado a população. A gente não tem sentido isso na ponta, que é o principal, né, Alex? 6h11 na Bahia. Ô, João Tran, eu tô achando você meio com sono, assim. Tô achando acordando. Hoje tá meio tristinho. O que foi? Os boletos estão pagos. Hã? Será que estão? O que aconteceu, João já Tran? vai dificultando. Venha, me dê um brinde. Tome um gole de café aí. Um golinho de café. Enquanto eu falo pra você aí de casa que já a gente vai falar sobre o caso dos motociclistas que fizeram uma manifestação em frente a um condomínio onde um moto-entregador ele foi agredido em Lauro de Freitas. Cadê as imagens aí, ó? Pronto, você está acompanhando. Essa foi justamente a manifestação que foi realizada nesta segunda-feira, tá? Nessa terça-feira, 14 de outubro. E hoje a gente vai trazer então os desdobramentos de tudo isso aí para você aqui no nosso Aratu 24 Horas, porque eu tenho atualizações. E eu quero também falar sobre outras atualizações aqui e dessa vez referente aí ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou melhor, quem tem atualizações pra gente é ele, nosso pequeno grande gênio, João Tran. Pois é, Alex, tem atualização sobre esse caso das exonerações, ou seja, demitir, popularmente falando, nomes do baixo escalão. Ou seja, não está tirando ministro, não está tirando grandes quadros que ele conta na gestão, mas sim está tirando secretários, nomes menores do governo Lula. O que está acontecendo? São aqueles cargos que estavam até então com o Centrão, aqueles partidos que não são propriamente da base do governador, do presidente Lula, não são propriamente da esquerda, mas que fazem sim parte do grupo de sustentação de Lula. A gente tem acompanhado nos últimos tempos a saída do União Brasil, do PP e principalmente derrotas do governo Lula no Congresso Nacional. Na última semana, o governo Lula tentou emplacar a MP do IOF, ou seja, um imposto para tentar pagar o imposto de renda, que aumentou a faixa de isenção. Só que o Congresso tirou essa possibilidade, não aprovou a proposta do presidente Lula. E como retaliação, o presidente Lula, o petista, exonerou alguns nomes do baixo escalão que eram relacionados a principalmente esse grupo do Centrão. Esse assunto tem repercutido porque mostrou principalmente Lula se isolando um pouco nesse tabuleiro político, ficando mais abraçado com a esquerda, e aí os bolsonaristas comemoraram. Será que o Centrão pode apoiar em 2026 o nome mais ligado à direita? Isso, claro, que impacta no jogo, porque é tempo de TV, quanto mais partidos próximos, é mais tempo de TV, mais fundo eleitoral, enfim. São pequenos movimentos, são nomes do baixo escalão, mas que podem sim indicar uma grande repercussão pensando no próximo pleito.
Muito bem, você está acompanhando a coluna Papo de Política, agora às 6 horas e 14 minutos, já vai dar 15, hein? 6 horas e 14 minutos aqui na Bahia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Ô, meu diretor, é sobre isso mesmo que a gente vai falar agora, meu diretor? Bora aqui voltar a falar sobre o caso, gente, de Anguera. João Tranto está por dentro, inclusive, desse assunto, porque ele é atualizadíssimo. Quase 10 dias após o desaparecimento aí. Os corpos das jovens Carol, Letícia e Rafaela foram encontrados nas proximidades de um rio, João. A mãe de uma das vítimas chegou a lamentar a morte da filha em entrevista. A gente recebeu a informação, né, que infelizmente foram encontradas as meninas sem vida. E o coração, como eu disse antes, mãe nenhuma merece passar por isso, mãe nenhuma merece passar por isso. O coração está aflito, angustiado, uma mistura de ódio com tudo. O coração meu coração está destruído mesmo, porque só quem é mãe sabe, e eu quero justiça. É uma tristeza, né, Alex, para a mãe principalmente e para todos nós baianos. Mais um caso, inclusive, de mulheres sofrendo com a violência no nosso estado, que é muito alta, mas as mulheres são os principais alvos. Claro que, inclusive, em número de mortes, os homens morrem mais, mas a gente sabe que quando se fala em alvo da questão de segurança pública, as mulheres são mais frágeis. Até de outros crimes também, né, João? De outros crimes também, Alex. João, então, vamos virar a página aqui, vamos voltar então para a nossa editoria de política. Falar de assunto polêmico, inclusive, agora. Outro assunto polêmico? Assunto polêmico. É por isso que você tá todo pianinho, né, João? Você hoje só tá com as bombas aqui, ó. Bum! Horário de verão. Você gosta, Alex? Do horário de verão? Calma, Silvestre. O que falaram o que aí, rapaz? Falaram, me chamaram aí, eu vi. Calma, Silvestre. Calma, Silvestre. Eu vou ficar calminho, assim, tranquilo, quando chegar o horário de verão. Eu gosto de horário de verão, João. Você gosta de acordar mais cedo, aproveitar mais o dia? Acho legal. Pois é, mas não vai rolar não, viu? O ministro de Minas e Energia deu uma entrevista ontem para o Bom Dia Ministro, programa da Agência Brasil, e afirmou que não vai ter horário de verão em 2025. Vamos lembrar que o horário de verão existe para economizar energia. Ou seja, se aproveita mais o tempo do dia, já que ele está começando mais cedo, antecipa um pouco o horário em 1 hora e encerra o dia aproveitando também o final de tarde, fazendo ele durar mais. Essa é a proposta dele. Mas, economicamente, o governo estudou e disse que não precisaria mudar os hábitos da população neste ano de 2025. Claro, Alex, que além de pensar no fator econômico, é útil também pensar, quando a gente fala de horário de verão, no fator basicamente social, né? Você coloca a população para acordar mais cedo, mas você também estende mais o dia, você coloca também a população menos em risco, muitas vezes, porque ela vai estar na rua quando o sol está ali a postos. Aqui em Salvador, a gente às vezes até não percebe tanta diferença, mas tem estados do nosso país que faz sim bastante impacto. João Pessoa mesmo? João Pessoa é um desses exemplos que parece que o dia nunca termina, né? Não, na Paraíba. Inclusive, o título lá da capital paraibana é A Terra Onde o Sol Nasce Primeiro, né? Exato. Então, lugares assim que faz toda a diferença. Desde 2019, a gente não tem horário de verão, desde a gestão Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar o que disse o ministro durante essa entrevista. Bora lá. De longo prazo, por causa dessa intermitência dessas energias, mas o nosso sistema é muito robusto, há um planejamento muito bem feito e nós estamos completamente seguros que nós não precisamos do horário de verão esse ano. Agora, eu sempre disse, desde o princípio da minha gestão, que o que não pode é faltar energia para o povo brasileiro. Por isso, nós teríamos a coragem completa e absoluta, caso fosse necessário, independente das opiniões e das controvérsias sobre o horário de verão, nós teríamos a coragem de implementá-lo caso necessário. Ô, João, você hoje está que tá. Tem um outro assunto polêmico ainda. Esse daí é mesmo, viu? Câmeras corporais, a gente tanto debate, ainda não vê os efeitos na prática, né, Alex? Pois é. Os uniformes dos policiais não estão sendo usados como deveriam, de acordo com o levantamento feito pelo Ministério Público. Entenda essa polêmica agora com a reportagem de Eider Mustafa. Dessa vez foi tudo filmado. Neste domingo viralizou nas redes sociais o vídeo de um policial agredindo uma mulher durante uma festa do Dia das Crianças em Pirajá. Nas imagens gravadas pela população, é possível ver o momento da agressão. Eu estava
no barzinho, olhando também meu neto, que tem 3 para 4 anos, tem meu sobrinho, que tem 5 anos. E o de 14 e o de 15 estavam em uma laje. E aí os pessoal começou a correr. Eles pararam a viatura e já vieram atirando. Aí eu fui atrás de meu filho, dos meus 2 que já estavam lá na frente. Eu falei assim, pelo amor de Deus, senhor, ó, meus filhos aí, eu não quero saber de lá ela nenhuma não. Aí meus filhos desceu das escadas, né, que já se bateram já com ele, já dando. E eles só pararam de atirar quando viu meus 2 meninos descendo as escadas que já vieram da laje. Mas outra imagem mostra o momento em que Messia joga uma lata de cerveja contra o PM que estava na comunidade a serviço. Ela confirma que arremessou o objeto, mas diz que isso aconteceu depois da agressão. Eu só joguei a latinha neles depois que eles me deram uma tapa. Como é que eu vou jogar uma latinha neles sem eles me fazer nada? Os policiais foram encaminhados para a corregedoria para prestar esclarecimentos. Nada justifica os excessos, que devem sim ser combatidos. Mas esse caso revela a importância dos registros das ações policiais. Sem eles, restam apenas versões do mesmo fato e a eterna dúvida do que realmente aconteceu. É por isso que o Ministério Público da Bahia está na cola da Secretaria de Segurança Pública para que, de fato, as câmeras corporais sejam utilizadas pelos policiais. De acordo com o MP, dos quase 1.300 equipamentos distribuídos na Bahia, menos de 100 estão em funcionamento. Se estivessem sendo utilizados conforme planejado, talvez as circunstâncias da morte do adolescente Kaique Reis, de 16 anos, em São Marcos, no final do mês passado, já estivessem esclarecidas. Com certeza as câmeras iam evitar sim, muitos jovens, não só Kaique, como muitos jovens, né, foram assassinados por policiais. A forma que tiraram a vida de Kaique, da forma que tiraram. Ia ter uma coisa mais clara, né? Todo mundo ia ver que Kaique realmente não estava com drogas, não estava armado. Dados do Instituto Fogo Cruzado mostram que somente no primeiro semestre deste ano, as mortes em ações policiais cresceram 235% em Salvador e região metropolitana, na comparação com o mesmo período do ano passado. São incursões feitas para combater o crime organizado que, por vezes, terminam vitimando a comunidade, que já vive como refém dos bandidos. A orientação do governo do estado da Bahia, através do Comando Geral da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública, é de que haja uma investigação rigorosa e de que os responsáveis por qualquer abuso contra a população sejam punidos de maneira exemplar. A Secretaria de Segurança Pública informou em nota que determinou para as polícias militar e civil uma apuração rigorosa da utilização das câmeras corporais operacionais, implantadas há pouco mais de um ano. A ampliação do uso das bodycams tem um papel importante, né, no enfrentamento da criminalidade de uma forma menos letal. Contudo, é necessário que haja também o reforço do trabalho das corregedorias, das forças de investigação, né, da fiscalização sobre esses equipamentos, como eles vão ser utilizados, como essas imagens serão capturadas, principalmente para efeito de garantia da cadeia de custódia dessas imagens, o que é de extrema relevância para não anular toda uma investigação e, eventualmente, um processo penal. Quem ainda busca por explicações de justiça acredita que fazer do uso das câmeras corporais uma rotina durante as ações policiais pode evitar mais tragédias e sofrimento. 8 dias depois teve mais um assassinato, né? Que o jovem também de 17 anos foi morto por policiais, né? Então, não estou aqui pedindo justiça só por Kaique. Estou pedindo justiça por todos, por Gabriel, por Kaique, por Ana Luísa, por Marcos, o autista. Estou aqui por todos e outros que não vinham acontecer, né? E eu creio sim que se tivesse com as câmeras, eu garanto sim que ia evitar muitos assassinatos, principalmente de muitos jovens, né? Que moram dentro da periferia e, querendo ou não, eles estão tirando o sonho de muitos jovens, né? De ser um doutor, de ser um médico, de ser até próprio um policial, né? Jontran, eu acho que eu sou a favor das câmeras corporais e, obviamente, não para tolir, não para punir nenhum policial. Eu acho que essa não é o intuito das câmeras e nem deve ser, mas eu acho que tudo aquilo que possa proteger o policial, claro, como tudo na vida tem um lado bom e o lado ruim, mas eu quero acreditar que esses equipamentos vão, inclusive, proteger os policiais de acusações infundáveis.
Perfeito, Alex. Inclusive, esse assunto tem repercutido muito na política, nas eleições de 2026. Deve ser uma das pautas, até porque a segurança pública está, assim, como o destaque do próximo pleito, indicado, inclusive, nas pesquisas eleitorais que a gente tanto traz aqui no nosso Papo de Política. As câmaras corporais ainda não são amplamente dispostas para os policiais e a gente lembra que a segurança como um todo, afeta principalmente os próprios agentes de segurança. Ainda é útil destacar que próximo ano a gente pode ver uma mudança um pouco nesse cenário. A gente tem percebido, a gente está lá no Aratu On fazendo uma série de reportagens sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, como vai ser gasto o nosso dinheiro público em 2026. E a Secretaria de Segurança Pública é uma das que mais tem investimentos, a que mais cresceu nos últimos 4 anos, ou seja, ao longo da gestão Jerônimo Rodrigues. A gente espera que esse investimento seja feito justamente nas nossas câmaras, que é tão importante para os próprios seguranças. Muito bem, você acabou de acompanhar a sua coluna de política de todos os dias, agora às 6 horas e 25 minutos. Agora deu para acordar já, agora, né, acordou, foi no final. Ele acordou, Joãozinho. Tuas redes sociais, amigo, vai lá. É isso aí, continue acompanhando tudo isso e muito mais no www.aratuon.com.br com essa série relacionada ao nosso orçamento público, como o nosso dinheiro é gasto, e também no Instagram, @JoãoTran, para a gente continuar falando disso. E muito mais. Nosso brinde. Hoje o nosso brinde vai ser para Arthur, que completou um aninho. Coisa boa. Parabéns, titio. Teve festa, teve bolo para Arthur, ver que é o filhão do nosso grande Samir. Um beijo para você, que você cresça com bastante sabedoria, que o Papai do Céu abençoe. Seja grande nessa terra, tá? Vem para cá porque eu vou agora pro meu pensamento do dia. Atenção, João Tran. Você é mais corajoso do que pensa, mais forte do que parece e mais esperto do que acredita. Vá por mim. Travei no final, mas o recado foi dado, viu, João? Poucas palavras e grandes impactos. Não, gostei, mais uma vez, um brinde. Ótimo dia para você, viu, João? Pra nós. Vou seguir com o nosso Aratu 24 horas. Você permite? Claro. Pronto, simbora. Cadê a tua mensagem aqui também? Manda tua denúncia, tua sugestão de pauta pro nosso Zap, que já tá aparecendo na tela aí, ó. O telefone é o 999860003. Segue também a gente no @TV Aratu, @AlexSilvestre.tv e acompanha a nossa programação no nosso canal do YouTube. Gente, vamos fazer o seguinte, dá pra gente dar um pulinho lá fora, ô produção? Tem condições? Muito bem, estamos aí acompanhando essa obra de arte. Eu, por mim, tiraria uma foto aí. Vou quase pegar. Ô, Marquinhos, tira aí um print, Marquinhos, que eu vou mandar emoldurar, colocar na sala da minha casa, João Tran. Ô, João Tran, se você quiser, você também pode me dar esse presente aí, ó, amigo. Pronto, pois é, meu aniversário vai chegar. Me dá agora aqui o cardápio da nossa previsão do tempo. Vamos saber, então, como é que fica o tempo aqui na nossa capital e também nas cidades do interior. Atenção, meu diretor Iago, para as cidades selecionadas: Salvador, Santa Maria da Vitória, Morro do Chapéu. Ô, Silvestre, tu não enxerga acento não? Me perguntaram isso, Povo aqui da minha equipe do Aratu 24 horas é afoita, viu? Vou começar aqui, ó, pela nossa capital, Salvador. O sol aparece encoberto por nuvens e pode chover durante a tarde. A mínima 23 e a máxima 31. Sigo então para a cidade de Santa Maria da Vitória. Aquele abraço aí aos telespectadores. A quarta-feira, gente, é com um dia ensolarado. Olha que coisa boa, não há previsão de chuva, hein? A mínima 22 graus e a máxima de 35. Vai fazer calor, hein? Em Morro de Chapéu, a quarta também será de sol. Morro do Chapéu, isso mesmo, ó. Vai ser aí de sol e tempo firme, tá? A mínima 16 graus e a máxima de 28. Essa foi então a nossa previsão do tempo aqui no nosso Aratu 24 horas, agora 6 horas e 28 minutos. Cuida na vida para não perder a hora do trabalho, tá bom, Zé? Quase 10 dias, gente. Quase 10 dias após o desaparecimento, os corpos das jovens Carol, Letícia e Rafaela foram encontrados nas proximidades de um rio no município de Anguera, tá? Anguera. Esse caso deu muita repercussão. A gente tem acompanhado desde o início. 3 suspeitos, inclusive do envolvimento na morte dessas amigas, foram presos. Quem vai atualizar agora esse caso pra gente aqui na tela do 4.1 é o repórter Diego Macedo. Bom dia, Diego.
Pois é, ainda existem muitas pontas soltas sobre esse caso. A polícia ainda não confirmou quem foi que mandou matar as 3 jovens. A polícia também ainda não sabe o que pode ter motivado esse crime absurdo. A gente está aqui na casa da mãe de uma das vítimas, na casa de Dona Juliana, a mãe da Letícia. Ela vai conversar aqui com a gente. Ela está em estado de choque, mas está disponível para conversar com a gente porque ela quer justiça. Ela quer saber o que foi que de fato aconteceu com a filha. Mãe, qual a informação que a senhora tem do que pode ter acontecido? Né? Os corpos das 3 meninas foram encontrados na manhã desta terça-feira na zona rural aqui de Anguera. Né? Como é que foi que a senhora recebeu essa informação? Como é que está o coração da senhora nesse momento? A gente recebeu a informação, né, que infelizmente foram encontradas as meninas sem vida. E o coração, como eu disse antes, mãe nenhuma merece passar por isso. Mãe nenhuma merece passar por isso. O coração está aflito, angustiado, uma mistura de ódio com tudo. O coração meu coração está destruído mesmo. Porque só quem é mãe sabe. E eu quero justiça. E olha só, essas meninas desapareceram aí no dia 6, né? Na semana passada. Os corpos foram encontrados hoje, ou seja, 8 dias aí de buscas por essas meninas. Não era notícia que a família queria, né? A família tinha esperança ainda de encontrar essas meninas vivas, né, mãe? A gente tinha esperança, né? Porque não tinha encontrado vestígio de... a polícia rodou tudo, não tinha encontrado vestígio nenhum. E a gente estava naquela esperança, né? Um ligava, falava uma coisa, outro ligava, falava outra. E a gente estava naquela esperança. Mas, infelizmente, hoje chegou a notícia de que elas estão mortas, infelizmente. E a polícia passou a informação para a gente dizendo o seguinte, que na semana passada pelo menos 2 homens foram presos, mais 2 pessoas foram presas durante o sábado. Na segunda-feira, uma mulher também foi presa, a Narinha, e na madrugada desta terça-feira, 2 homens foram presos em Feira de Santana. E um desses homens que acabou falando exatamente o local onde os corpos foram encontrados. A polícia trabalha com algumas linhas de investigações. A primeira linha de investigação é que essa Narinha, que foi presa durante a segunda-feira, ela não queria que nenhuma das 3 meninas tivesse algum tipo de envolvimento com o sobrinho. Mãe, a senhora sabia dessa informação? Essa Narinha tinha rixa com alguma das 3 meninas? A família sabia disso, que isso poderia acontecer? Ela havia tido uns problemas com essa menina mesmo, mas na verdade ela não queria que ninguém tivesse relacionamento com ninguém lá. Os parentes, não é só, nem só um, ela brigava com as 3. Então não quer dizer, não é só por causa de um, né? Foi as 3, ela procurou problema, uma confusão por causa de namorado. A Narinha disse que acho que já ficou com o ex da Carol, uma confusão lá e é isso. É de fato uma situação complicada, tocar também um assunto muito difícil para a família escutar, mas é uma outra linha de investigação da polícia, nada confirmado ainda, deixar bem claro, nada confirmado. Assim, a gente sabe que a senhora é uma pessoa honesta, uma pessoa de bem, deu conselhos para sua filha, para as amigas também, mas a informação passada pela polícia é que há uma possibilidade de uma das 3 meninas estar passando informação para a facção rival que atua aqui em Anguera. A família sabia desse tipo de informação? A senhora já chegou a aconselhar a sua filha em relação a isso? Não, isso aí é coisa que eles inventam, né? Eles inventam um motivo, porque são covardes, aí inventam um motivo para fazer, né? Mas não tem cabimento, elas namoravam lá com rapazes lá. Como é que a menina namora com rapazes já um bom tempo e vai armar pro rapaz que está namorando? A outra largou, mas não foi... Só buscar a roupa dela, não foi fazer. Qual foi a informação nenhuma? Não tinha ido mais lá. Letícia não tinha ido mais lá na casa, na roça. E depois resolveu ir buscar só as roupas dela. Tanto que ela falou que eu vou só buscar minha roupa. Acho que pediu ainda a Carol, né? Para pegar a roupa. Quem ia pegar a roupa na mão de Carol? Como é que essas meninas foram levar informação? É porque a covardia aí procura um motivo para justificar. A senhora acabou de falar aí, né, que tá triste com a notícia. Não era a notícia que a família esperava, né, mãe? Mas depois de saber de fato o que foi acontecer, os corpos foram encontrados das 3 meninas, uma delas, sua filha. Como é que tá o coração agora? Tá mais em paz, tá mais tranquilo? O que pensa agora é apenas enterrar o corpo de sua filha? Infelizmente, né?
infelizmente. Agora, de certa forma, alivia mais, né? Porque já sabia a notícia, antes não sabia. Infelizmente, veio a pior notícia que uma mãe pode esperar. E é isso aí, só quero tranquilizar agora a minha mente. Ok, mãe, muito obrigado por suas informações. Mais uma vez, meus pêsames para a senhora, para as famílias também da Rafaela, para a família também da Carol. E outra coisa importante que a gente queria chamar a atenção é que eu e Denilson Mota e o motorista João também, nós estivemos exatamente no local onde os corpos foram encontrados, um local de difícil acesso aqui na zona rural do município de Anguera. Vamos acompanhar. Nossa equipe acabou de chegar aqui na zona rural. Essa zona rural aqui ela é conhecida como Guaribas. A nossa equipe acabou recebendo uma informação aqui de que os corpos das 3 jovens, da Letícia, de 22 anos, da Carol, de 21 e também da Rafaela, de 15 anos, foram encontrados exatamente neste local. Este local aqui é conhecido como Rio Seco. E a gente está vendo o trabalho aí da perícia da Polícia Técnica sendo realizada. A Perícia Técnica de Feira de Santana está realizando todo esse trabalho aqui para o reconhecimento dos corpos. O Corpo de Bombeiros também está no local e nós estamos acompanhando todo esse trabalho da polícia. Lembrando aí que os corpos de Letícia Araújo Rodrigues, de 22 anos, Carol Ferreira Rodrigues, de 21 anos e de Rafaela Carvalho Silva, de 15 anos, foram encontrados agora de manhã aqui em um rio seco no município de Anguera. Os corpos estão sendo recolhidos para a perícia, com o objetivo aí de determinar a dinâmica do crime, consolidar as provas da autoria e motivação. Foi na madrugada de hoje que foi deflagrada essa operação. A gente está aqui acompanhando todos os detalhes. A gente está vendo aqui, acompanhando de longe aqui a gente consegue ver que de fato tem um corpo que estava enterrado neste local, né? O Corpo de Bombeiros acabou de trazer equipamentos aí para conseguir tirar esses corpos. Ainda tem corpos aqui debaixo da terra. A nossa equipe está acompanhando, mas esses 3 corpos eles já foram identificados e confirmados que são das 3 jovens que estavam desaparecidas. Por que mataram essas 3 jovens? Como é que deve estar a família dessas 3 meninas? Lembrando aí que a Rafaela, de 15 anos, menor de idade, sofria problemas psicológicos. A mãe falou que ela tinha ansiedade, depressão. A mãe deu entrevista pra gente, chorou bastante querendo encontrar a filha. E por fim, né, o desfecho foi esse. Infelizmente, essas meninas não estavam vivas, mas poderão ter um enterro digno, né? Pois é, vocês viram aí que os corpos das 3 meninas foram encontrados. Uma história que, infelizmente, terminou de um jeito que ninguém aqui esperava. Muita gente tinha esperança de que essas 3 meninas estivessem ainda vivas, mas, infelizmente, os corpos foram encontrados na manhã desta terça-feira. A polícia ainda não confirmou o que pode ter tirado a vida dessas meninas, se elas foram espancadas, se elas foram queimadas. A única informação é que elas foram queimadas, parte do corpo dessas meninas estava queimado e outra coisa é que depois de enterrar, colocaram palhas em cima e depois queimaram também. Essa era a cena que a gente conseguiu encontrar no local onde os corpos foram enterrados. Com imagens de Denilson Mota, Diego Macedo para o Aratu 24 Horas. Ô Diego, obrigado, viu? Obrigado pelas informações aí. E eu só consigo pensar agora, minha Bahia, no seguinte: a dor ou as dores que essas mães estão sentindo, porque os corpos das garotas, das jovens, foram praticamente incinerados. Praticamente não, né? Foram incinerados. E aí, essas mães, a partir de agora, primeiro, estão sofrendo desde que as filhas desapareceram e agora a confirmação desse luto, uma dor que não vai ter, obviamente, cura, vão precisar conviver com essa dor para o resto da vida, mas elas vão ter que lidar com uma missão ou uma tarefa muito difícil, que é sepultar um filho, sepultar uma filha. Pessoa que você gerou 9 meses na barriga e agora você vai ter que fazer o inverso. Sim, porque todo mundo sabe que a lei natural desse rio chamado vida é que os filhos sepultem os pais. Só que aí as mães vão precisar fazer isso agora e de uma forma distante daquilo que a gente pode ter como decente. Porque dentro do caixão, apenas restos mortais e cinzas. E cinzas. Então, como é que você trabalha a questão? Você que já perdeu um ente querido, você sabe do que eu estou falando. O fato de você visualizar aquela pessoa dentro de um caixão é muito importante para algumas pessoas para que a ficha caia.
Tem gente que não teve essa oportunidade e custa acreditar que, de fato, perdeu a pessoa amada. Essas mães provavelmente não vão conseguir assimilar essa informação tão rápido porque não vão conseguir visualizar. Veja, é dolorido para uma mãe. Mas o mais dolorido ainda vai ser elas terem que conviver aí com uma falsa esperança de que a qualquer momento as filhas podem entrar pela porta da frente de casa. Gente, o homem suspeito de ter sequestrado uma delegada, esse homem suspeito de ter sequestrado uma delegada, ele foi preso, viu? A Polícia Civil, isso aconteceu em setembro desse ano. Esse rapaz ele foi preso e Dani Mazei está chegando com informações para a gente agora em relação a esse trabalho da polícia bem sucedido. Dani, bom dia. Isso, Alex, a gente volta a falar deste caso que chamou muito a atenção, né, da delegada que foi sequestrada, teve o carro roubado, assim como o aparelho celular e a arma de fogo no dia 9 de setembro deste ano. No mês passado, a gente tem imagens do sequestro, do momento em que a delegada para o carro dela, em seguida vem uma outra caminhonete em que os criminosos estavam, eles perceberam que a delegada tinha parado o carro, deram a volta, voltaram e abordaram então a vítima. Colocaram a delegada dentro do carro e saíram do local. O sequestro aconteceu em Piatã, perto da orla de Salvador, por volta das 2 horas da tarde do dia 9 de setembro. No mesmo dia do ocorrido, o carro da vítima foi localizado pelo Batalhão Apolo, pela Polícia Militar. Temos aí também, Alex, imagens do dia que o carro foi recuperado à noite, no mesmo dia do ocorrido, só que à noite foi encontrado pelo Batalhão Apolo, perto de um campo de futebol no Morro do Águia. A perícia foi feita no carro também para tentar aí identificar impressões digitais dos criminosos envolvidos neste crime. Então a perícia foi feita, golaço da polícia que conseguiu poucas horas depois localizar o carro da vítima. A delegada também foi liberada no mesmo dia do ocorrido, graças a Deus ela está bem, está viva. Só que até hoje, Alex, o celular da delegada e a arma dela não foram localizados. No dia seguinte ao crime, os criminosos, né, os assaltantes e sequestradores queimaram o carro que foi utilizado por eles na ação, queimaram a caminhonete que foi utilizada por eles neste sequestro. A gente tem imagens também, a caminhonete em que os criminosos estavam, ela foi deixada no mesmo local, no Morro do Águia, perto de uma área de mata. Então a polícia começou aí a investigar, a fechar o cerco e faltava então chegar até os criminosos. A polícia conseguiu chegar então até este homem que a gente tem imagens aí dele sendo preso, o Thales Vitor Alves de Freitas. Thales Vitor Alves de Freitas é apontado pela Polícia Civil como aí um dos envolvidos neste caso deste assalto e deste sequestro. Ele já estava com um mandado de prisão em aberto. A polícia conseguiu cumprir esse mandado na casa do Thales. Na casa dele, a polícia localizou um capacete, um aparelho celular, além de drogas, e ele então foi preso, algemado e conduzido para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos da Polícia Civil, que investiga este caso. A Polícia Civil disse que esse apenas é o primeiro envolvido que foi localizado e preso, mas que as investigações já estão perto aí de conseguir alcançar outros criminosos envolvidos neste crime e em outros crimes também de Salvador. Por isso, viu, Alex, que a Polícia Civil, a Delegacia de Veículos, pede que quem foi vítima do tal do Thales e desta quadrilha, que procure a delegacia para poder prestar queixa, prestar o boletim de ocorrência. E claro que a gente vai seguir acompanhando essas investigações e se mais alguém for preso, for localizado, a gente volta a falar sobre isso aqui. Também se a arma da delegada for localizada, assim como o celular dela, a gente também volta a falar sobre isso, viu, Alex? Com imagens de Ramide Fan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 Horas. Ô Dani, obrigado pelas informações aí, Dani. Você falou inclusive da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. A gente sabe que aqui em Salvador e na Bahia como um todo são registrados diversos furtos e assaltos à mão armada contra motociclistas, né? Eu já estou falando inclusive de outro assunto aqui, produção. E aí, por que eu estou falando disso? Porque ontem, terça-feira, teve um bafafá daquele em relação aí aos entregadores.
Um entregador, ele está denunciando uma cliente, disse que foi destratado por essa cliente. Houve uma confusão aí entre o entregador e essa mulher. O companheiro da mulher que estava no prédio desceu então, em tese, para acudir ela, e o que é que ele fez? Desferiu um soco na cara do entregador. E aí os companheiros de trabalho... Olha lá, ó, tem áudio aí? Tem? Cadê Lícia Fontinelli? Lícia Fontinelli tem atualizações pra gente sobre esse assunto. Ela, inclusive, está posicionada. Lícia, eu tô mostrando aqui pro pessoal de casa. Você vai apurando aí as informações, porque já já você traz tudo pra gente, Lícia, em relação a esse caso. Eu sei que tem protestos previstos, inclusive, para hoje, mas antes vem pra cá, ó. Vem pra cá. Eu quero falar com você, inclusive, eu quero falar com você aí de casa, seguir falando sobre a questão de motociclistas. É preciso que tenha cuidado não só com as questões aí trabalhistas, vem pra mim aqui, vem pra mim, mas também sobre os riscos no trânsito. Bora falar sobre esses perigos aí em relação às motos? A vida, gente, sobre duas rodas pode ser perigosa e a necessidade aí de colocar, em risco a vida das pessoas. Às vezes, né? Eu não entendi muito bem isso aí não, professor. O que vocês escreveram aí? Hã? Às vezes é necessário, é? Eu não acho não. Hã? Ah, entendi. O trabalhador se arrisca, né? É verdade. Calma, vamos fazer. Não, calma não. Eu não entendi aqui, eu vou ter que dizer mesmo. Não, tem que largar o doce. Bora ver a reportagem de Lícia Fontinelli. Liberdade para alguns, agilidade para outros, necessidade para a maioria. As motocicletas estão por toda parte. No Brasil, são mais de 27 milhões. 223 mil estão em Salvador. Práticas ágeis, mas também perigosas. Tragédia silenciosa em duas rodas deixa marcas e destrói famílias. A moto é o veículo que mais mata no trânsito. Meu filho era meu porto seguro. Ele jogou meu filho 15 metros dentro de uma garagem. Meu filho teve hemorragia interna, anemia profunda, fundamento de crânio. E meu filho não sobrevivia nunca. Dona Jane ainda vive o luto do filho. Uzias Cardoso de Souza, de 41 anos, morreu em junho deste ano. Bateu de frente com um carro. Segundo a polícia, o suspeito de provocar o acidente não tinha habilitação. Essa pessoa tem que responder. Doa quem doer. Eu tô sobrevivendo porque eu quero justiça. A justiça que eu quero é que ele seja. Vá pra júri. Vá pra júri popular. Jovens entre 20 e 29 anos são maioria entre as vítimas. Dados da Secretaria de Saúde do Estado indicam que entre 2024 e setembro de 2025, quase 30 mil pessoas foram internadas vítimas de acidentes de trânsito na Bahia. E mais de 70% envolveram motociclistas. Em Salvador, de cada 10 acidentes, 7 foram com motos. Por trás desses números, o peso recai sobre o sistema de saúde. O SUS gasta anualmente bilhões com esse tipo de atendimento. Em 2024, o valor seria suficiente para comprar mais de 1.300 ambulâncias. Hoje, os acidentes de trânsito relacionados à moto correspondem a 86% dos atendimentos nas emergências ortopédicas. Isso é um dado bem relevante que mostra a nossa preocupação em sempre estar trazendo esse enfoque que esses traumas são traumas de alta energia. Fernando quase perdeu a vida. Aos 30 anos, teve a mão esmagada por um carro na contramão. O mototaxista sofreu traumas na cabeça e múltiplas lesões. Perdeu a paz, os sonhos.
Hoje o tempo é contado em dores. Eu tô com muitas sequelas, muitas dores, sem dormir. Tô aprendendo a controlar, não chorar, porque nos horários de pico vem um pânico, aquela sensação de angústia, um aperto no peito, falta de ar. Tô ainda sofrendo ainda um pouco. O sofrimento de Fernando é compartilhado por toda a família. Às vezes eu vou pro banheiro chorar, para ninguém ver a dor que eu tô sentindo, para mim tentar ser forte. Mas tem coisas que eu passo com ele que só eu sei. Muitas vezes ele não se dá conta do que tá fazendo por conta das sequelas psicológicas do trauma. Mas, digo a vocês, só eu sei o que eu passo. Noite sem dormir, vendo ele sentir dor. O trânsito ainda pode revelar outros perigos. Um ponto cego, por exemplo, esconde muito mais que um motociclista. Pode acabar com uma vida inteira. O perfil dos acidentes evidencia a imprudência como um fator central. A cena em que pai leva o filho sem capacete e outros equipamentos de segurança vem como alerta. É preciso consciência. Nos hospitais de referência, como o HGE e o Hospital do Subúrbio, leitos lotados. E muito além do impacto financeiro, a recuperação de cada paciente pode levar meses. Um paciente que leva um período, mesmo com tratamento não cirúrgico, uma média de 90 a 120 dias inapto para uma atividade habitual ou laborativa. Em relação aos impactos mais prevalentes, estão as causas de fraturas de ossos longos, principalmente as fraturas expostas, que demandam tratamento cirúrgico, às vezes de repetição. Para tentar frear essa realidade, campanhas ecoam pelas ruas. Cuidado, vira ação e mostra resultado. Na Avenida Bonocô, a motofaixa reduziu em quase 60% o número de acidentes. Nas rodovias, o aumento nas fiscalizações também tem contribuído para melhores dados. O que a gente precisa é que as pessoas se conscientizem de que a motocicleta aí é um veículo que demanda uma maior atenção, um cuidado redobrado, já que a gente não tem nenhuma proteção caso aconteça um acidente. O capacete, ele é de uso obrigatório, ele deve estar preso ali com a fivela fechada, que é necessário utilizar uma vestimenta adequada, um calçado adequado. O motociclista consciente usa capacete, tanto o piloto quanto o passageiro. Salva a vida mesmo. Menos pressa, mais cuidado. Combinação que salva vidas. Por trás de cada capacete existe uma história, uma família. Por trás de cada capacete existe uma história e uma família. São as palavras da nossa brilhante Lícia Fontinelli. Cadê a Lícia? Lícia, parabéns pela reportagem. Fala pra gente, inclusive, Lícia, da equipe que compôs essa reportagem junto com você, cinegrafista, produção, por favor, minha amiga. É isso, Alex, muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Aratu 24 horas. Essa reportagem aí a gente trouxe um pouquinho, dessa problemática que envolve ainda motociclistas, os acidentes de trânsito. Quem esteve comigo nessa reportagem especial foi Davi Melo, Robson, também Robson Melo, na edição Wilmar, e também na produção Vivaldo. Foi uma reportagem que a gente quis mesmo trazer um pouco desse olhar, dessa problemática que a gente acaba vendo, enfrentando no dia a dia, gasto para a saúde pública, impacto para várias famílias. Os acidentes de moto são uma preocupação, ainda muito grande, realmente é um problema de saúde pública, então isso realmente tem que ser combatido e as campanhas que vêm nesse sentido, Alex, a gente sabe que vem para mudar um pouco essa realidade, viu? Ô Fontinelli, quando eu estava chamando a reportagem aqui, o Galinho estava tirando onda comigo que eu não entendi. De fato, alguns profissionais, às vezes, Galinho, precisam se arriscar, né, Lícia? Precisam se arriscar aí em cima de uma motocicleta, porque a gente sabe, é difícil,
principalmente em dias chuvosos. E é uma classe que é bastante unida, né, Lícia? Mexeu com um, mexeu com todos. E eu já faço um gancho aqui para o nosso próximo assunto. Tem protestos mais previstos aí para hoje, Lícia? É isso, Alex. Existe sim essa possibilidade, né, de protestos ocorrerem ontem ou ocorrerem hoje. Né? A gente está falando desse caso que aconteceu no finalzinho, né, durante a tarde desta terça-feira. Esse caso que envolveu esse motoboy, né, foi em Lauro de Freitas, no bairro de Cagi. Esse motoboy que acabou agredido. Ele foi fazer uma entrega e no momento em que ele foi fazer essa entrega, ele acabou tendo uma discussão com uma moradora do prédio na qual ele foi entregar essa mercadoria. E nessa discussão, a moradora se sentiu ofendida e chamou o marido. Foi aí que começou as agressões. Esse homem partiu para cima do motoboy. A gente vê que o rosto dele ficou ali bastante machucado, né? As informações que circulam, inclusive, é que esse homem que agrediu o motoboy, ele tem esse histórico realmente de ser uma pessoa mais violenta, né? Que isso já aconteceu outras vezes. E claro que a classe se uniu em prol, né, desse motoboy. O pessoal foi ali para frente do prédio, chegou a fazer ali um protesto num determinado momento e há a possibilidade sim de ocorrerem outros protestos nesta quarta-feira, viu, Alex? Que foi uma confusão. Me dá aí com áudio pra gente assistir, vai. Me dá aí mais uma vez. Isso aí foi na porta do prédio. Depois que ele foi agredido, a gente tem inclusive imagem que ele mostra aqui, Lícia, o ferimento. Ó, agora 6 horas e 55 minutos na Bahia. Tem áudio aí dele falando, produção? Tem? Ó, você vê aí que ele mostra que o rosto, inclusive, tá sangrando, né? Ô, Lícia, eu percebo que você tá aí na porta da central de flagrantes. A qualquer momento, se aparecer alguma coisa aí, você pode acionar a gente aqui, porque você tem prioridade, viu, Lícia Fontinelli? Tá certo, a gente está aqui ligadinho, qualquer informação a gente volta a falar com você, mas lembrando desse caso aí do motoboy, pode sim, viu, Alex? Como você perguntou, pode acontecer protestos ainda no dia de hoje por causa dessa situação envolvendo esse motoboy que acabou agredido, o rosto ficou bastante machucado, precisou de atendimento médico e isso gerou uma revolta muito grande na categoria, viu? Ok, Lícia, mais uma vez, parabéns aí pela reportagem sobre os motociclistas. Tenho certeza que a classe ficou muito feliz por ser lembrada aí por você e pela sua equipe de reportagem. Obrigado, minha amiga. Ó, ainda falando aqui sobre motociclistas. Um motociclista se envolveu em um acidente com um ônibus coletivo e foi ameaçado pelo rodoviário. O caso foi registrado na polícia, gente. Quem conta essa história pra gente é ela, Dani Mazei, na tela. Isso, Alex. Bom dia para você. Ótimo dia a todos acompanhando o Aratu 24 horas. Eu converso agora com um homem que prefere não se identificar porque está sendo ameaçado. Ele disse que se envolveu em um acidente de trânsito no início do mês de setembro deste ano e que até hoje a outra pessoa que estava em um ônibus que prometeu pagar o prejuízo não pagou e agora está ameaçando tanto este homem quanto a família dele. Ele vai saber explicar melhor. Eu queria primeiro que o senhor começasse explicando o que foi que aconteceu, onde aconteceu. Conta pra gente, por favor. Eu estava descendo, eu estava voltando do trabalho, voltando para casa, indo ali na rua José Leite, no Cagi, em Lauro de Freitas, quando de repente o motorista do ônibus Expresso Vitória estava descendo na contramão, numa curva de ponto cego. Ou seja, como é que ele desce numa curva de ponto cego na contramão? Então ele já tinha a intenção de querer causar um acidente. Foi o que aconteceu. Ele veio para cima de mim, em momento algum ele desviou, em nenhum momento ele freou. Eu tentei, para não ter a colisão frontal e eu morrer, eu me joguei no matagal e acabei danificando a moto. Ele não parou para me dar socorro, ele não parou para saber onde eu estava, o que tinha acontecido. Eu mesmo ferido, consegui levantar minha moto, consegui ir até a ele não se retratou comigo, eu fui até a garagem. Quando cheguei na garagem, eles prometeram me ajudar. Só que hoje já tem 40 dias... Quem prometeu te ajudar foi a empresa. A empresa. Qual a empresa? A empresa Expresso Vitória foi o senhor responsável pelo sinistro, o senhor Fernando Santa Clara. Ele disse que ia me ajudar. Até então, tá. Aí ele ficava... Eu mandava mensagem para ele, depois ele não respondia, passava alguns dias para responder e nisso já se vão 40 dias e nada.
Aí eu ameacei e disse, eu vou procurar a TV, a imprensa, para me ajudar. Quando eu falei que ia procurar a imprensa, ele até acelerou um pouquinho o processo. Mas o mais agravante foi agora, alguns dias atrás, o condutor, o motorista, né, me procurou, me ligou, aliás, me ameaçando com um tom intimidador, com um tom ameaçador, quer dizer, eu sou a vítima, estou querendo consertar minha moto e ele vem ainda querendo me intimidar, minha família está toda desesperada, minha mãe passou mal, foi parar na UPA por causa dele, quer dizer, eu só quero resolver o problema da minha moto, somente. O senhor está até emocionado, né? O senhor disse que ele ameaça falando o quê? Rapaz, primeiro ele liga e faz assim, oi, você me prejudicou, tô na empresa, você fez tudo errado contra mim, não sei o quê. Aí em seguida ele fala, sua sorte, dê graças a Deus que eu sou uma pessoa boa, eu já passei por você 2 vezes, você não me viu. Se eu fosse uma pessoa ruim, isso ia dar merda. O que é que ele quis dizer com essa palavra merda? Ele ia me matar? Ele ia fazer o quê comigo? Entendeu? Então assim, minha família já está toda desesperada, toda desestabilizada com isso. E o senhor não tem condições de ficar no prejuízo? O senhor trabalha com o quê? Eu sou técnico em enfermagem e, assim, é um salário pequeno para pagar tudo. A moto teve várias avarias, entendeu? Então a empresa não quer está naquela coisa demorada que ele já poderia ter pago, acionado o seguro para me ajudar, mas está aí nessa lentidão toda. Ou seja, Alex, pelo que eu estou entendendo aqui que esse senhor está contando, ele sofreu um acidente no início do mês de setembro de um homem que estava a trabalho dirigindo o ônibus da Expresso Vitória, que acabou descendo na contramão, não pagou o prejuízo, não prestou socorro, ele então procurou a empresa e assim que ele procurou a empresa disse inicialmente que iria pagar o prejuízo, mas até agora o prejuízo não foi pago, ele está no prejuízo e está com medo. Ele já prestou um boletim de ocorrência na delegacia da polícia, das ameaças que estão ocorrendo. Você já prestou BO, não é isso? Já, em Tinga, Lauro de Freitas. É isso, a ocorrência aconteceu no Cagi, Lauro de Freitas, ele prestou o BO em Itinga. E é claro que a gente vai seguir acompanhando essa história, a gente está aqui para ajudar. E Alex, se o motorista do ônibus envolvido neste acidente, se ele quiser se pronunciar, se ele quiser falar com a gente, o microfone está aqui também aberto, está à disposição para a gente ouvir também o outro lado. Mas o que a gente quer aqui é ajudar este trabalhador que nos procurou. Ele está até aqui com o capacete da moto, a moto toda danificada, ele é técnico de enfermagem e ele utiliza a moto para trabalhar e para fazer outras coisas pessoais também, então é muito importante e ele está muito abalado, ele só quer que a situação seja resolvida, não é isso? Com certeza, somente isso. Eu só quero isso, eu não quero que ele me ameace, eu não quero nada. Eu só quero resolver meu problema, somente, não precisava nem disso. Se ele tivesse parado, na hora que ele me derrubou, conversado, quer dizer, eu poderia estar morto. Eu poderia estar morto, a minha família está hoje chorando pela minha morte. Até a polícia investigar, saber o que aquele corpo estava fazendo no matagal, minha família ia ficar desesperada. Quer dizer, um cara inconsequente, né? Um cara com um veículo pesado, que é um ônibus, jogar em cima de uma moto na contramão. É muito grave isso daí. A gente espera que tudo isso se resolva, viu? É isso, Alex. Qualquer novidade, qualquer nova informação, a gente vai voltar a falar sobre este assunto aqui no Aratu 24 Horas. Daniela Mazei, com imagens de Hamid Fan Cardoso, para o Aratu 24 Horas. Obrigado, Dani, pelas informações. Obrigado, Rami, também. Tenham um ótimo bom dia aí vocês, tá bom? Ó, gente, 7:02 agora na Bahia. Justiça por Lúcia de Jesus Santos. É o que deseja a família da mulher que foi brutalmente assassinada pelo ex-companheiro na cidade de Alagoinhas. O suspeito de ter cometido o crime continua desaparecido. Isso mesmo, nossa equipe de reportagem veio até Alagoinhas conhecer a história de Lúcia de Jesus Santos. Lúcia tinha 33 anos de idade, teve um relacionamento por cerca de 6 a 8 anos com o Birajara. Ela tinha se separado dele, mas ele não aceitava o fim do relacionamento. Lúcia foi assassinada dentro de casa, dentro dessa casa aqui. Ela estava dormindo no momento em que recebeu 5 golpes de faca. Ainda tem manchas de sangue aqui na entrada da casa pelo chão. Eu vou conversar agora com o irmão de Lúcia. Tudo que vocês pedem agora é por justiça. Justiça. Pedimos por justiça para que Lúcia não venha a ser simplesmente mais um número na estatística de feminicídio.
Então queremos e acreditamos na justiça aqui da terra ainda, mas a primeira justiça que nós cremos e acreditamos é a justiça divina. Ela não vai falhar, ela não atrasa e nem se adianta, ela chega no momento certo e nós cremos nela. Vocês conheciam o Ubirajara, a família já suspeitava que ela vivia um relacionamento com ameaças, um relacionamento abusivo? Não, em momento algum demonstrava, em momento algum nós podemos perceber alguma coisa. Então essas coisas acontecem, é como eu falei antes. Ninguém presencia, ninguém presta atenção, mas com certeza esses monstros ficam coagindo as vítimas até acontecer a fatalidade. Infelizmente aconteceu com a minha irmã hoje. Hoje que eu estou falando é no sábado, mas amanhã pode ser com qualquer outra Lúcia, qualquer outras mulheres. Infelizmente, né? Assassino covarde Bira. Vocês conseguiram acompanhar aqui a foto de Ubirajara. Queremos justiça por Lúcia de Jesus, de 33 anos. 13 mulheres mortas por dia, 180 estupros. Basta de violência contra mulheres. Diga não pro feminicídio. Denúncia, luta. Queremos justiça. É isso que o povo de Alagoinhas pede agora, depois dessa morte trágica. Infelizmente, mais um caso de feminicídio. Uma mulher que tinha decidido se separar, uma mulher que não queria mais esse relacionamento. Você também era amiga de Lúcia há muito tempo, já suspeitava de que ela poderia ali ter medo desse homem, de que ele seria capaz, ele deu algum indício? Não, eu não suspeitava de nada, ela não conversava nada que ele agredia ela, nem nada, não demonstrava nada. No dia do crime você esteve com Lúcia? Na sexta-feira de noite eu tive com ela, agora no sábado eu não tive, só senti a falta dela no trabalho, porque ela era pontual, 6h30 todo dia no trabalho, e quando não vinha avisava. Nesse dia mandei mensagem para ela, não foi entregue a mensagem. Aí foi quando eu entrei em contato com a irmã dela para procurar saber se tinha conversado com ela. Ele estava num barzinho, perto do lugar onde vocês trabalhavam? Isso, ele já estava já num bar perto, onde ele trabalhava, já com 4 litrinhos na mesa, bebendo, e a gente seguiu em diante aonde a gente ia. Ele chegou lá depois, bebeu, a gente ficou lá bebendo com ele, depois ele foi embora e eu também fui embora. O corpo de Lúcia foi encontrado dentro da própria casa que ela morava. A informação, a suspeita é de que ele tenha trancado ela em casa após cometer esse feminicídio. Lúcia estava sem parte das roupas, sem as vestes e, infelizmente, com muitos golpes aí de faca na região do peito e na região do abdômen. Com imagens de Robson Melo, Lara Linhares, para o Aratu 24 horas. Agora às 7h mais 6 na Bahia. A família de Geovane dos Santos Almeida, de 33 anos, está fazendo um apelo para encontrar o mestre de obras que desapareceu no último domingo. Isso após sair de casa. Vamos acompanhar então esse apelo na reportagem que preparamos aí para você de casa. Bom dia, Alex. Bom dia para você que está acompanhando o Aratu 24 horas. Olha só, a gente chegou aqui para contar a história do Geovane, de 33 anos, que está desaparecido desde o último domingo. O filhinho dele, de 6 anos, está muito angustiado e a gente vai conversar com a ex-esposa dele, que veio pedir ajuda a gente, está querendo uma resposta para o filho que fica perguntando do pai. É até muito nobre a atitude da senhora que está aqui em busca do pai do seu filho. Ele que é de que cidade da Bahia? Ele é de Itaberaba. E a única família que tem aqui é seu filho de 6 anos, não é isso? É, a única família até então é eu e o menino, né? Que o pessoal de lá, o pessoal é carente, não tem condição de estar viajando de lá para cá. E aí eles estão tudo em cima de mim, querendo saber notícia. A única pessoa que tem sou eu. Agora veja só que história triste. No Dia das Crianças, esse pai de 33 anos desaparece e o filho está muito angustiado na expectativa de ter uma resposta. E essa mãe vem à televisão pedir ajuda, a foto está aí na tela. Você que tiver qualquer informação, por favor, nos ajude a encontrar o pai para dar uma resposta para esse filho. Ele saiu de moto no último domingo. Conta pra gente o que foi que aconteceu. Ele saiu de casa, não deu mais nenhuma resposta, está sem responder as mensagens no WhatsApp. Ele não é de ficar tanto tempo sem dar resposta assim, né, mãe? Não, ele não fica não. No domingo ele passou lá de manhã, eu estava arrumando o menino para ir para a praia. E aí ele passou lá, viu o filho, conversou, tomou um banho, né? Posso tomar um banho aí? Eu pode. Tomou um banho e aí saiu.
e eu também saí junto. Logo depois ele ligou pedindo para falar com o filho, o menino estava brincando na água, eu não fiquei de dar para ele falar mais tarde. E aí mais tarde, quando eu cheguei em casa, que procurei ele no Zap, tinha sumido foto, tinha sumido tudo, as mensagens não estavam chegando. E aí eu disse assim, daqui a pouco ele deve estar aparecendo por aí, que ele nunca passou a noite na rua assim, ele sempre amanhecia em casa. Peraí, até as fotos do WhatsApp sumiram? Até a foto do Zap, do perfil dele sumiu. Você acha que alguém pode ter feito alguma coisa com ele? Eu não sei dizer, porque eu não sei onde é que ele anda, entendeu? Mas que tá estranho, tá? Porque o celular dele não fica sem foto, não fica sem ele entrar em contato, ele sempre liga para mim, ele sempre liga pro filho, entendeu? E eu só tô angustiada porque, justamente por causa do telefone, que ele não fica sem telefone. Ele não fica sem vir em casa. E como é que tá o pequeno de 6 anos? Chorando. Ontem foi dormir chorando, procurando o pai, que tava com saudade do pai. E hoje de manhã, inclusive, ele acordou perguntando, eu tive que mentir para ele, papai teve aqui cedo e só veio aqui para poder ver você, e disse que mais tarde ele vem, que o lugar que ele tá não tá pegando o celular. Aí ele ainda falou assim, ô mãe, eba, vou ver papai. Só que vai chegar à noite, ele vai procurar o pai. Cadê o pai? Mesmo sem vocês estarem juntos, você continua nutrindo essa relação saudável do seu filho com o pai, que é muito bacana, né? Com certeza. Mesmo a gente estando separado, ele sempre foi presente na vida do filho, isso aí eu não posso negar. Tá sempre procurando, ligando chamada de vídeo, tá sempre vendo, entendeu? Então, se fosse uma criança que não tem apoio, né, a presença do pai, beleza, mas ele tem o convívio com o pai, entendeu? É por isso que ele tá sentindo tanto e é por causa dele que eu tô aqui. Tem milhares de pessoas acompanhando a gente agora, a imagem dele está na televisão, você que está assistindo a gente agora, a gente faz esse apelo, a gente reforça esse apelo para que você ajude, mas eu vou pedir para que você faça esse apelo. De repente ele pode ter em algum lugar, ele pode ter estendido a estadia dele em algum lugar, faz esse apelo, se ele estiver assistindo a gente, ouvindo a gente nesse momento, para que ele volte para casa, porque o pequeno está com saudade dele. Giovanni, olha, onde você estiver, Giovanni, se você estiver bem, ligue para mim, ligue, que eu sei que você sempre correu atrás de mim para socorrer você. Eu tô aqui, velho, para poder te ajudar no que for preciso, mas ligue, seu filho tá procurando por você, pelo menos diga, eu tô vivo, pelo menos eu tô aqui, cachorro. Entendeu? A gente merece essa satisfação. Eu sei que eu não tenho nada a ver com a sua vida, por onde você anda, entendeu? Mas seu filho tá procurando por você, velho. Pense no seu filho, antes de você fazer qualquer coisa, pense nele. Tá certo, bacana a atitude dessa mãe, com imagens de Nonato Baracho, Tássio Michel, para o Aratu 24 horas. Obrigado, Tássio, pelas informações. Agora 7 horas e 10 minutos, é hora de futebol. Fabrício Cunha. Bom dia, amigão. Bom dia, grande Alex Silvestre. Tô bem, sim. Bavi tá se aproximando, hein? E aí? Amanhã, já estamos na véspera do Bavi. Pois é, amanhã, às 9h30 da noite, Bahia e Vitória se encaram no Barradão. Mas antes de falar do Bavi, quero falar da seleção brasileira. Que virada surpreendente foi aquela do Japão ontem pra cima do Brasil. 3-2, tá na tela pra você. Os gols do jogo, né? O Brasil fazendo 1-0 com Paulo Henrique, lateral do Vasco, fez grande exibição no primeiro tempo. Esse gol do Brasil muito bacana, né? Bruno Guimarães, Lucas Paquetá terminando com a finalização do Paulo Henrique. O Brasil fez um grande primeiro tempo, Alex. Parecia até uma partida que a gente viu recentemente diante da equipe da Coreia do Sul, quando o Brasil fez 5-0. Quando termina o primeiro tempo 2-0 para a seleção brasileira e completo domínio do Brasil, olha que passe do Lucas Paquetá para o gol de Gabriel Martinelli. Então aí o Brasil fazia 2-0 com certa tranquilidade, não criava grandes oportunidades, mas dominava o jogo, né? Então acho que nem o mais pessimista torcedor brasileiro imaginava o que poderia acontecer no segundo tempo. O Japão, com muita energia, acabou contando com falhas clamorosas do setor defensivo do Brasil. Olha aí o Lucas Paquetá, o Fabrício Bruno erra, ex-Flamengo, hoje no Cruzeiro, e o gol do atacante do time japonês, o Japão fazendo 2-1 e, de certa forma, desestabilizando a seleção brasileira, né? Nesse momento, como eu disse, o jogo estava sob controle e aí o Japão diminuindo para 2-1. Depois, muita pressão da seleção japonesa, né? Jogava em casa, estádio lotado. O Japão hoje é sim um país apaixonado por futebol. Nas últimas Copas do Mundo chegou à fase de quartas de final. Em uma das últimas Copas eliminou simplesmente a Alemanha em uma primeira fase. Então a seleção que vem crescendo muito e contou com a infelicidade mais uma vez do Fabrício Bruno, né? O zagueiro que acabou vacilando de novo. Segundo gol do time do Japão. E o terceiro gol aconteceria com requintes de crueldade. Porque quando a gente fala de estatura,
Quem tem as melhores estaturas, jogadores brasileiros ou jogadores japoneses? Pois é, e o Japão acaba marcando o gol da vitória justamente de cabeça na bola parada. Lance ali em cima do Lucas Paquetá, né? A chegada do jogador japonês que fez o 3-2, né? O Ayase acabou fazendo o gol da equipe do Japão. O Japão venceu por 3-2 e o técnico Carlo Ancelotti falou sobre essa derrota, né? O técnico italiano da seleção brasileira, que vai comandar a seleção pentacampeã do mundo na Copa do Mundo do ano que vem. Ele falou sobre o jogo e sobre se os erros individuais tiram esses atletas que erraram do próximo Mundial. Fala, Ancelotti. Boa noite. Falamos ayer, ontem, que esto é esta data é aproximada a um período de teste e vamos a seguir a fazer teste também na data viva de novembro. No muda nossa ideia de lo que tenemos que hacer. Obviamente é uma boa aula essa noite porque hay cosas que precisamos aprender no jogo de hoje, sobretudo na segunda parte, acho que temos que ter equilíbrio no pensamento que temos que fazer. O equipo jogou muito bem contra a Coreia, jogou bem a primeira parte, jogou muito mal a segunda parte, però é um processo melhor agora que na Copa do Mundo. Temos que ter equilíbrio. O equipo não era campeão do mundo depois a Coreia. O jogo de hoje temos que aprender dos erros feitos na segunda parte. Creo que o erro mais grande do equipo que não tinha uma boa reação depois do primeiro erro. Não, os erros individuais não afetam a presença dos jogadores no equipo. Creo que a avaliação que temos que fazer é a reação da equipe depois do primeiro erro, que não ha sido boa porque hemos perdido um pouco de equilíbrio no campo, hemos perdido um pouco de boa atitude, de pensamento positivo. Então, aí creio que, como disse, é a boa aula para o futuro. Tá aí o Ancelotti, né? Dá pra entender, assim, 70% pelo menos do que ele fala. Ele se esforça bastante pra estar falando ali um português, né? Um espanhol com português. Ele falou justamente sobre ter perdido no momento certo, né? De conseguir controlar essa derrota, já que não estamos ainda no Mundial. Pra derrota servir de uma aula, né? Ou seja, um aprendizado pra seleção brasileira de como não pode errar, de fazer um grande primeiro tempo e acabar errando tanto no segundo tempo. E sobre os erros individuais, eu discordo um pouco, mas é controle de dano, né? Ele disse que quem errou individualmente não perde espaço para ir para a Copa, mas a gente sabe que perde, né? Eu lembro de 2002, a gente tinha o melhor zagueiro brasileiro, que era o Juan. Ele escorrega em La Paz, o Brasil perde por 3-1, tem que decidir contra a Venezuela em casa para se classificar para o Mundial, e a partir dali o Juan não é mais convocado. A seleção tem Edmilson, Roque Júnior e Anderson Polga como zagueiros centrais, e a gente acaba não tendo o Juan naquele Mundial. Vamos começar a falar de Bavi? Pois é, rapaz, quinta-feira é dia de Bavi no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas um fato vem causando revolta nos rubro-negros às vésperas desse super clássico. É o reajuste do valor dos ingressos, hein? Em relação aos últimos jogos, o negócio ficou bem salgado. A goleada de 8-0 que o Flamengo aplicou no Vitória naquele amargo 25 de agosto fez estragos e dos grandes. Mas também obrigou a diretoria do clube a baixar o preço dos ingressos. A ideia era fazer com que o torcedor magoado não soltasse a mão do time, e deu certo. Nas partidas contra Atlético Mineiro, Fluminense e Ceará, mais de 73 mil pessoas compareceram ao Barradão, média de quase 25 mil torcedores por jogo. Ingresso de 20 conto, pegando aquele velho cupom de sócio do amigo. Estava tudo lindo. Mas aí
veio a semana de Bavi e uma rasteira inesperada no clube. Quando todos pensavam que a promoção duraria até o final do ano, teve foi reajuste e dos grandes. Arquibancada de R$ 120 a inteira e R$ 60 a meia. O setor de cadeiras de R$ 180 a inteira e R$ 90 a meia. Sim, pode acreditar. Em plena quinta-feira, às 9h30 da noite, esses são os valores para quem não é sócio do clube. Mas e aí? Será que vale a pena pagar tão caro para assistir ao Bavi no Barradão? Eu não pago 20, quanto mais 120. Porque sabendo que o Vitória com o time que tá, meu amigo. É mais pela situação atual do clube. Eu creio que se o time tivesse bom, R$120 e realmente ia lotar o Barradão, como sempre lota. Se tivesse pelo menos lá no quarto, quinto, sexto colocado, nem fazer qualquer esforço para poder pagar, mas lá embaixo... Pagaria, viu? Que eu sou Vitória, eu gosto, eu tenho fé que ele não vai se salvar da segunda. Mas o amor pelo clube é tão grande que nesse momento, Alex, mais de 27 mil ingressos garantidos. Então, apesar do preço ter ficado um pouco mais salgado, o torcedor rubro-negro não vai deixar de ir ao Barradão. Teremos um grande clássico amanhã com casa cheia. Bom, e também temos que ter preocupação com a questão da segurança. Então, ontem tivemos uma reunião sobre o planejamento para a segurança do Bavi e a gente ouve agora e vê a sonora do promotor de justiça do Ministério Público da Bahia, Cassiano Santana, sobre o planejamento, o atual formato de condução da segurança para esse tipo de evento. No momento, esse é o formato que tem se mostrado o mais adequado do ponto de vista de garantia de segurança. Mas isso sem prejuízo, como já falamos em outras oportunidades, sem prejuízo de que, ao longo do tempo, com o desenvolvimento de novas tecnologias, com o emprego de novos modos de atuar, e a gente tem se aperfeiçoado nisso, aqui eu tenho que fazer o registro de congratulação ao BEP, ao comando do BEP, que tem sempre se especializado na atuação nesses eventos, tem se preparado para acompanhar todo o esquema de segurança para a realização dessas partidas e tem, de fato, mostrado a sua expertise e a sua competência na atuação, na garantia da segurança dos torcedores e dos profissionais envolvidos. Então, a gente percebe que há, sim, um movimento no sentido de que pode haver, no futuro próximo, e aí, de novo, eu não tenho como garantir, mas pode haver, mais para frente, a opção pelo sistema de segurança pública de que há, sim, a possibilidade de voltarmos a ter torcida mista. E assim a gente torce, né? Para a volta da torcida mista, Fortaleza, por exemplo, consegue fazer com que as torcidas de Fortaleza e Ceará possam conviver em harmonia em dias de clássico. Amanhã a gente volta falando mais de Bavi, porque amanhã é o dia do Bavi no Barradão, às 9h30, Vitória e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Instagram, @Fabrício S. Cunha. Grande abraço, Alex. Grande Fabrício. Vou para um rápido intervalo, já estou de volta. Muito bem, já estou de volta com o seu Aratu 24 horas para te dar aqui, um recado muito especial. Pessoal, vamos fazer uma brincadeira, vou perguntar e você responde. Prefere filme ou série? E no WhatsApp, figurinha ou áudio? Por último, foto da família ou uma selfie bonitona? Deixa eu te contar, não importa qual a sua escolha, com o TIM Controle você manda bem em todas elas. Para quem adora mandar bem na diversão, pode escolher uma assinatura de streaming. Dá até para trocar todo mês. Para quem gosta de mandar, vê aí no papo o WhatsApp incluído, sem descontar da internet. Dá para mandar áudio, mensagem, figurinha. E para quem não perde uma boa foto, tem essa oferta aqui, Moto G05, 128 GB, por apenas R$ 499 à vista no TIM Controle Plus. Ou em 12 vezes de R$ 42,00 sem juros. Adiante, vá na loja TIM mais próxima ou acesse o QR Code para saber mais. TIM Controle, quem tem, manda bem! Depois desse recado aqui, eu vou fazer o seguinte, vou tomar um gole d'água aqui e já estou de volta com o seu Aratu 24 horas. Muito bem, galinho! Voltamos só para agradecer a você aí de casa pela sua audiência. Obrigado. Nosso Aratu 24 horas de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, minha Bahia.
Amanhã estamos de volta, Caio Paim, às 6 da manhã, vice. Logo mais, às 11 horas, tem o 01 da Bahia. Alô, Juca, com Marcelo Castro. À noite você acompanha as últimas notícias de hoje no Aratu Agora, às 6h30 da noite, com Murilo Vilas Boas. E na sequência tem ele, Aratu Notícias, com o grande Pablo Reis. Até amanhã. Fique agora com a programação nacional do SBT. As letrinhas começaram a subir. Minha Bahia, I love you, canta, galinho.